Segunda Reis, capítulo 4, que fala a respeito do azeite da viúva. Diz assim: uma mulher de um dos filhos dos profetas chamou Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo teme ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em sua casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a sua porta sobre ti e sobre teus filhos. Deite o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que tiver cheia. Partiu dele e fechou-se a porta sobre os seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela começava a encher. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: trazei mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Foi-se ela e fez saber sobre o homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Aqui eu fiz uma pequena menção, porque eu fiquei estudando ontem, e eu entendo o seguinte, que Deus, quando Ele quer fazer algo em nossas vidas, primeiro Ele vai ver o seu ato de fé, porque no momento que o marido dela morreu, e ela não podia trabalhar, porque naquela época as mulheres não tinham valor, o marido dela, mesmo servindo a Deus, ele contraiu muitas dívidas com seus devedores, e quando ele morreu, aquela dívida ela não morreu, aquela dívida continuou viva. Então o seu credor foi o quê? Cobrar a dívida. E ela, desesperada, não tendo como pagar, não tendo renda na sua casa, o seu credor, ele se achou o quê? Na conclusão de ter os 2 filhos para poder servir dele como servo. E ela, naquela situação, qual a mãe que não vai fazer alguma coisa para poder salvar o seu filho? Mesmo que ela dê a sua vida para poder salvar o seu filho, ela vai fazer alguma coisa. Ela pensou em algo, então vou até o profeta. E o profeta falou: o que você tem? Então o que eu entendo dessa passagem aqui é que Deus, Ele nunca vai deixar você numa situação incômoda. Ele sempre vai perguntar para você o seguinte: o que você tem? O que você tem nessa manhã? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. O que você tem nessa manhã? Eu tenho fé. Então, através da sua fé, Ele vai começar a fazer algo na sua vida. Mas, Senhor, eu só sei costurar. Então o Senhor vai trabalhar na sua vida através da costura. Senhor, eu só sei vender picolé na praia. Então, através daquele picolé na praia que você for vender, Deus vai começar a agir na sua vida. Porque muitas das vezes nós nos sentimos o quê? Cabisbaixo, desprotegido, sem nada, porque a gente acha que não tem nada. Aquela mulher achou que ela não tinha nada, então ela foi pedir socorro ao profeta. E o profeta, sendo usado por Deus, falou: não, você tem alguma coisa, o que você tem em casa? E ela começou a revirar tudo. Não, só tem algumas vasilhas. Então, vasilhas poucas, então você vai e pede mais vasilhas. O que eu entendo disso? Que quando você tem aquelas vasilhas, elas não é o suficiente para poder gerar o milagre. Então, para ela poder gerar aquele milagre, ela precisava de mais vasilhas, você precisa de mais coisas. Às vezes o que você tem não é o suficiente para você pagar a sua dívida, então você vai ter que ter uma estratégia para você o quê? Produzir mais, para que você venha produzir mais e depois você venha vender e você venha ter o lucro e você venha pagar o quê? Os seus credores. Então, naquele exato momento, o profeta deu uma dica para ela, e essa dica é o seguinte: o que você tem nas suas mãos? E o que tiver faltando nas suas mãos, você vai ter o quê? Que falar com outras pessoas que muitas das vezes você não vai poder falar para ela o que está dentro da intenção do seu coração, você só vai pedir algo,
Você tem como você me arrumar vasilha? Você tem como me arrumar um balde? Você tem como me arrumar um emprego? Você tem como me arrumar uma roupa? Você tem como me arrumar uma máquina? Mas para que você quer isso? Depois eu te falo. Então, Deus está mostrando para ela e para a gente nesta manhã, ainda que esteja poucas pessoas, mas tem pessoas vendo na internet, que Deus vai trabalhar na sua vida o que você tem. Mas o que você não tem, Deus está falando para você ter uma estratégia para você procurar outras pessoas e essas pessoas vão lhe ajudar. Não lhe ajudar com dinheiro, mas lhe ajudar também com estratégias também. E aquela estratégia juntada à sua estratégia vai virar um montante. E esse montante Deus vai começar a agir através da sua vida. Porque a estratégia que Deus deu, Ele deu para você. Não deu para outra pessoa, Ele deu para você. Então, através dessa estratégia que Deus deu para você, você vai começar a agir, você vai começar a atuar. E o que eu acho importante disso aqui é que quando ela recebeu aquilo tudo, Deus falou assim, através do profeta, fecha a sua porta. Aí que começa o milagre. Porque o milagre ninguém precisa ver. Você fecha a porta dessa igreja, vamos todo mundo orar de joelho na quarta-feira às 6 da manhã. Aí começa o milagre. Que o milagre ninguém precisa ver. O milagre tem que ser de porta fechada, dentro da sua casa, você orando, você, seu marido, seu filho, você e seus irmãos, não sei. Mas quando você dobra o seu joelho no seu quarto, fecha a sua porta em secreto, Deus ele vê. Ele começa a sondar o seu coração, ele começa a ver a intenção do seu coração. E aí você começa a colocar para fora. E quando você começa a colocar para fora a intenção do seu coração, o anjo do Senhor, ele começa o quê? A anotar, tudinho. E naquele exato momento ele leva até Deus. E quando ele leva até Deus, você fica chorando nos pés do Senhor. E naquele exato momento que você chora, o anjo recebe. E naquele exato momento que você chora e você acha que não tem solução para os seus problemas, que está tudo fechado, que não vai ter mais jeito, que está tudo impossível na sua vida, o anjo também desce e traz a resposta. E você sente aquele alívio, você sente o bálsamo, você sente um refrigério na sua alma. Por quê? Você não está vendo, mas você está sentindo a presença de Deus. Você está sentindo que a resposta que você pediu, o anjo entregou. Mesmo que você não esteja vendo nada dentro da sua casa. Mas você começa, aquele choro de dor, começa a ser um choro de alegria, misturado com riso. Depois você começa a louvar. Depois você começa a liberar cânticos. Depois você começa a cantar um salmo. Depois você começa a rir. E as pessoas, o que está vendo contigo? Nada. Eu recebi a resposta de Deus. Então eu entendo o seguinte, que aquela mulher, naquele exato momento que ela fez isso, ela entrou dentro da sua casa e ela começou a encher as botijas. Ela começou a encher o milagre dela. O milagre dela foi colocado em várias botijas. E naquele exato momento que ela colocou tudo naquela botija, e ela falou com seu filho, tem mais botijas? Não, acabou. Mas o azeite, ele não acabou, ele simplesmente cessou. O azeite não é desperdiçado. O azeite não é desperdiçado, ele simplesmente cessou. E naquele exato momento, ela foi e falou com o profeta. O profeta foi e falou com ela, vai e vende. E ela vendeu. Então, no exato momento que ela fechou a sua porta, juntamente com seus 2 filhos, e ela encheu a botija, o milagre aconteceu. Por quê? Porque de repente ela só tinha um pouco de azeite para poder encher uma botija. Mas e as outras botijas, como é que ela iria encher? Então, naquele exato momento, Deus fez um milagre na vida dela. Porque o milagre não precisa ser visto. O milagre precisa ser glorificado e exaltado o nome do Senhor. Porque quando você vê, você não acredita. Bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Então, o Tomé, ele viu Jesus, mas ele não creu, queria ver as marcas. Queria ver as marcas no Senhor. Então, muitas das vezes, nós que estamos hoje aqui, nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos Cristo Jesus, mas nós cremos que Ele existe, que Ele é o Cristo ressurreto, que Ele está aqui nesta manhã, ainda que não esteja ninguém, ainda que esteja só nós 4. Mas se você crer, pelos olhos da fé, se você fechar aquele portão ali, você vai ver que aqui está repleto de anjos. Você vai ver que tem anjo do lado da irmã Emília, tem anjo do lado da irmã Isabela, tem anjo do lado da minha cunhada Sandra, tem um anjo aqui ao meu redor. Sabe por quê? Porque ele está vendo a sua necessidade.
Ainda que você esteja aqui, você não esteja vendo nada aos olhos naturais e aos olhos sobrenaturais, eu tenho uma coisa a lhe dizer. E tudo que está dentro da intenção do seu coração, nesta manhã, o anjo já está anotando. O que você está precisando na área sentimental, na área conjugal, na área financeira, na área trabalhista, em todas as áreas que você pensar, nesta manhã, Deus já sondou, Deus já me sondou. Eu escrevi aqui, 2 folhas, e até agora eu não li nada, porque está descendo fresquinho. Eu escrevi um monte de coisa aqui, fiquei o dia inteiro notando um monte de coisa, mas até agora eu não li nada que está escrito aqui. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã, não é o que eu quero fazer, é o que Deus faz na minha vida. O que eu queria fazer está aqui, mas o que Deus faz não está escrito aqui, porque é da maneira que Deus quer, não é da minha maneira. Então, o milagre ele é feito de várias formas. Primeiro, através da sua fé. Segundo, através do seu coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza. Terceiro, sua atitude. Nós temos que ter atitude. Eu tenho fé, mas se eu não tiver atitude, não vai adiantar nada. Eu tenho fé que vou mover isso de um lado para o outro, mas se eu também não tiver atitude de ir, não vai acontecer, ainda que eu tenha fé. Aí, eu vou ir para cá, onde eu quero falar. Vou sair um pouquinho aqui. Eu já deixei marcado. E fala a parábola do grão de mostarda. E diz assim: embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é a maior de todas as hortaliças e se transforma numa árvore de sorte que vem às aves dos céus e se aninha nos seus ramos. E outra diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento, é uma mulher que toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Então, aqui está falando que a semente do grão de mostarda, né, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, porque é pequenininho. É pequenininho a semente do grão de mostarda, mas quando você prova ela é gostosa. Mas quando você vê pelos olhos naturais, ela não pode fazer nada por você. Mas quando você coloca ela na terra e ela produz fruto, ela vira uma árvore frondosa, ela vira uma árvore grande, enorme. Por quê? Porque muitas das vezes você julga uma pessoa, porque nós somos seres humanos. Quem vai dizer que nunca julgou? Até eu já julguei alguém. Mas diante de Deus, Deus ele vê você de uma maneira diferente do que eu vejo. Deus vê Isabela de uma maneira diferente que eu vejo. Eu posso ver Isabela nessa forma, mas Deus vê ela o quê? Como uma levita. Deus vê ela como uma mulher que busca, que ora, entendeu? Não somente quando ela está aqui tocando o instrumento, mas quando ela está na sua casa, está na sua forma real, Jesus vê ela diferente. Porque Ele vê por dentro e nos vê por fora. Eu vejo você por fora, mas Jesus vê você por dentro. Aí Ele vê sua botija vazia, Ele começa a derramar azeite lá dentro do seu quarto, quando você está mexendo no computador, quando o seu marido está trabalhando, quando não tem ninguém em casa. Aí Ele começa a te encher, aí você começa a sentir a presença de Deus, aí Deus começa a falar com você, na sua mente, e começa a palestrar contigo, vários hinos, várias coisas na sua mente, que você fala: Senhor, é isso? Aí o Senhor fala: quando você estiver lá, você toca esse hino. Quando você estiver lá no meu altar e você tiver oportunidade, na quarta-feira, no domingo, toca, que eles vão sentir a minha presença. Mas se eu vou tocar esse hino, é esse hino que eu quero que você toque, porque esse hino vai tocar no coração de uma pessoa específica que eu quero falar. Então é feito por fé. Quando você está lá dentro do seu quarto, quando ninguém está te vendo, quando todo mundo viajou, você em casa sozinha, você e o cachorro, e você bota o louvor, e você está ali louvando a Deus, ninguém está te vendo, mas Jesus está te vendo. Jesus está palestrando contigo, porque Ele sabe a intenção do seu coração, que é buscar almas, quer trazer almas, quer ver pessoas transformadas como você também foi transformado. Na irmã Emília, Deus colocava no meu coração, né, assim que eu cheguei, e eu falei assim: eu não vou falar nada disso. Eu coloquei totalmente diferente, tudo marcado aqui.
e falar no meu coração, não estou fugindo da palavra, que a senhora é a mulher que ora, que é a mulher que busca, a mulher que se entrega, a mulher que está envolvida na obra. E a senhora ficava falando assim, Deus colocou no meu coração, a senhora não me falou nada, que Senhor, eu tenho isso aqui, Senhor, para oferecer a Ti. Senhor, tudo aqui, Senhor, é Teu. A minha casa é Tua. Senhor, esse negócio que eu estou fazendo aqui na frente da minha casa é Teu. Senhor, eu vou Te dar o melhor. Senhor, eu vou fazer um culto de ação de graça. Senhor, eu vou fazer o meu melhor para Ti. Daqui, Senhor, eu vou tirar minha renda, vou tirar meu dízimo, vou tirar minha oferta. Mas, Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Senhor, ainda que não esteja vendo nada, ainda que não esteja vendo tudo difícil, Senhor, ainda que as circunstâncias ao meu redor não estejam favoráveis, Senhor, eu tenho muitas contas para pagar. Senhor, meus filhos, Senhor, que estão afastados da Tua presença. Senhor, os meus netos. Senhor, e você começa a ter aquelas várias preocupações do dia a dia. Aí Deus fala no meu coração, não se turbe vosso coração. Credes em Deus. Vai para o teu secreto. Vai para o teu quarto. Ora. Mas, Senhor, ora o dia de sexta-feira. Ora. Que aí o anjo, deixa eu falar no meu coração, ó, fiquei arrepiado aqui. Que o anjo vai no seu quarto. Quando o seu marido está dormindo e a senhora levanta para tomar um copinho d'água, o anjo já lhe contemplou. E seu marido está lá dormindo, está roncando, e a senhora vai, levanta, bebe uma água, lê uma Bíblia, deita de novo, e o anjo só está te olhando. E ele só está te contemplando. Porque a nossa vida é muito rápida aqui na terra. A gente acha que não vai acontecer nada. Senhor, eu estou te buscando, estou servindo, mas não estou vendo nada acontecendo, Senhor. E se eu falar, cadê a tua botija de azeite? Aí, a botija cheia, o azeite cessa, o azeite para. Mas naquele exato momento, irmã Emília, você é uma botija vazia. E naquele exato momento, sua porta fechada, o anjo está derramando azeite sobre a sua vida. E ele está te enchendo. Ele está te contemplando. Ele está enchendo a sua vida para que você venha ter palavras de vida eterna, não somente para o seu marido, que é servo de Deus, mas também para outras pessoas ao seu redor, a sua vizinhança, as pessoas que a senhora conhece, os seus filhos quando foram te visitar, os seus filhos quando falaram com você pelo WhatsApp, e a senhora ter palavras de vida eterna para falar com eles. Ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você sempre fala do amor de Deus aqui, e eu creio que a senhora também fala para os seus filhos, você fala para os seus colegas, você fala para os seus vizinhos. Sabe por quê? Porque a sua botija está cheia. E aí, eu fico vendo esse Deus maravilhoso, e eu falei, Senhor, e eu? E eu? Aí eu falei, Senhor, estou desempregado. Você chegar na minha despensa, estava vazia. Aí você vê, mas eu estou sempre rindo, estou sempre alegre. Mas quando eu chego no meu quarto, eu e minha esposa, a gente começa a orar. Começa a orar, começa a orar, começa a orar de madrugada, a gente começa a pedir. Se vocês queiram acreditar ou não, as coisas começam a acontecer. Toda semana eu como carne, não me pergunte como. Deus provê tudo. No outro dia caiu R$150 no meu Pix, eu falei com a minha esposa. Não sei quem era, esperei uns 3, 4 dias para a pessoa reclamar para poder devolver, não devolveu, eu usei. Então é isso, Deus começa a fazer coisas na sua vida que você às vezes acha que não vai acontecer. Mas Deus começa a fazer na sua vida aquilo que precisa ser feito. Não é o que eu quero que seja feito, é o que precisa ser feito. Muitas vezes a minha botija está vazia, mas Jesus, Ele quer derramar azeite sobre as nossas vidas. Ele não vai encher uma botija que esteja rachada. Ele não vai encher uma botija que esteja cheia. Ele vai encher uma botija vazia. E através disso, o seu ato sobrenatural é através da sua fé, através desse grão de mostarda que é pequeno. A sua fé muitas vezes pode ser pequena, mas se você colocar ela na terra espiritual e ser regado com a água do Espírito, vai crescer uma árvore espiritual. E ela vai lhe render o que? Frutos. Assim somos nós na presença de Deus. Poxa, eu fico feliz de ver minha cunhada na presença de Deus. Outrora não estava, mas eu a amo. Ela sabe disso. Mas eu fico vendo o que Deus fez na vida dela, está fazendo na vida dela, juntamente com seus filhos, que eu os amo bastante, com o meu cunhado. Por quê? Porque Deus está fazendo coisas grandes na vida dela. E ainda vai fazer muito mais do que ela pensa e imagina.
Por quê? Porque ela se colocou na brecha. Não, eu vou buscar esse Deus maravilhoso. Eu vou me dedicar a Ele. Então eu fico vendo que outrora ela cantava outras músicas, agora eu fico escutando lá do meu quintal ela cantando música de Deus. E eu fico feliz, eu falo, olha lá, cantando música de Deus, olha lá a voz dela. Então eu fico feliz, porque outrora ela não escutava a música de Deus, agora ela escuta, agora ela busca, agora ela fala, às vezes ela me exorta. Então eu fico feliz. Por quê? Porque ela está buscando esse Deus maravilhoso, ela está na presença de Deus. Eu fico vendo ela, meu cunhado e tudo, e eu vejo ele o quê? São exemplos. E o exemplo, se você vê um chefe, você vê uma liderança, e ele tiver um bom exemplo, o exemplo precisa ser seguido. Então essa mulher, ela não fez diferente, ela foi procurar um exemplo. Quem era o exemplo? Era o profeta. O profeta Eliseu era um profeta, então ela foi diante dele. Me ajuda. Então muitas das vezes, nós temos que procurar ajuda a pessoas certas. Não adianta eu estar aqui desempregado, procurar uma oportunidade, e lá, depois de você mora lá, naquele lugar lá, procurar uma oportunidade de emprego. Vou ter oportunidade de emprego sim, mas ser uma oportunidade de emprego do mal, onde eu vou sair da presença de Deus, eu vou ganhar um dinheiro, mas é um dinheiro maldito, não vai me trazer fruto, eu vou morrer espiritualmente. Então tem que procurar no lugar certo. E aqui eu fico vendo o seguinte, que houve uma multiplicação, nas botijas. E quando houve essa multiplicação nas botijas, ele vai ver o que está na sua mão. A multiplicação não cabe a você saber, a multiplicação cabe a Deus. Agora, o que você tem que fazer quando não tiver essa multiplicação das bênçãos de Deus sobre a sua vida, é você honrar os seus credores, é você pagar o que você tem e você viver do resto. Então ali, aquela atitude daquela mulher, ela quis fazer aquilo ali, não para poder pagar a dívida, que é a dívida do marido, ela fez em questão dos seus 2 filhos, porque o que mais importante para ela não era a dívida do marido, o marido já se foi, já tinha enterrado o marido, o importante para ela era viver com seus 2 filhos. E aí que eu fico vendo o seguinte, que uma mulher, ela faz tudo pelo seu filho, ela pode ser o que for, mas ela vai fazer o que tiver que ser feito para poder salvar a vida do seu filho. E o que ela fez foi o seguinte, foi um ato de fé. Foi um ato de fé de ela ir até o profeta, foi um ato de fé o profeta falar com ela, e ela, junto com seus 2 filhos, procurou várias vasilhames dos seus vizinhos, com o que ela falava, com quem ela também não falava naquela época. Então ela conseguiu arrumar essas vasilhas. Então, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para você salvar o seu filho. Se o seu filho estiver desviado, fora da presença de Deus, você vai buscar, você vai orar, você vai para o monte, você vai fazer o que tiver que ser feito, você vai evangelizar ele, mesmo que ele esteja no tráfico, na bandidagem, esteja no lugar, você vai até lá, você vai falar do amor de Jesus, você vai pregar o evangelho, você vai estar de encontro àquele lugar, porque você não quer que seu filho morra, seu filho se perca, não perca fisicamente, mas também ele vai se perder espiritualmente. E você vai fazer o que tiver que ser feito para que o seu filho venha estar na casa de Deus, seu filho venha largar as drogas, venha largar os vícios, venha largar a bandidagem, venha largar a prostituição, venha largar o homossexualismo. Sabe por quê? Porque uma mãe que ora de joelho, o Senhor, ele escuta a oração, ele escuta o seu clamor, ele escuta o seu pedido. Nenhuma mãe quer ver o seu filho perdido. Eu e a Carla, a gente ora muito pelo Felipe, não tem noção que a gente ora. A gente pega a roupa dele, a gente ora, a gente unge, a gente clama, a gente pede. E no momento que ele está numa situação difícil, ele vem até a gente. Mamãe querida. Aí ele fala, mamãe querida. E ele começa a falar. E a gente começa a orar sobre a vida dele. Ele, pô mãe, eu estou melhor. Então, a felicidade de um pai e de uma mãe é ver o filho na presença de Deus. Ver ele na casa de Deus. Mesmo que ele não esteja fazendo nada errado, mas está fora do aprisco. Está fora da presença. Então a nossa intenção, como os pais e mães aqui nesse lugar, é o quê? De ver o filho no altar, ver o filho buscando. Porque no altar, quando você entrega no altar, tem resposta. Quando você entrega na presença de Deus, tem resposta. E aí, tem onde eu guardei. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Diz assim, em João 6,
versículo 27. Aqui, 26 em diante, diz assim: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo, né? E aí lá no 29 diz assim: a obra de Deus é esta, que creis naquele que me enviou. Lá no... até aqui. Não, 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha só que coisa bonita. Essa aqui desceu fresquinha porque estava numa outra marcação aqui. E eu fico vendo o seguinte, que quem crê em Deus e come do pão da vida, jamais terá fome, jamais terá sede. Isso inclui você, seu marido, você e seus filhos. Isso inclui tudo, porque é o seu DNA, é a sua família. E quando você ora, se tiver alguém fora, eu e a Carla, a gente não está completo. Nós estamos 80% completo, os 20% é o Felipe. E quando ele estiver na presença do Pai, nós vamos estar completo. Então, eu quero dizer para vocês nessa manhã que a nossa vida aqui na igreja não é em vão. Ah, eu venho quarta, eu venho domingo, eu venho sexta, eu estou aqui, não está vendo nada acontecer. Mas aos olhos de Deus, quando você fecha a sua porta no teu secreto, na sua casa, aí começa o milagre. Aí começa você se despojar, onde você fica praticamente nu diante do Pai, porque o Pai te vê em secreto, Ele te vê você por dentro e vê você por fora. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe o que eu preciso. Preciso de um emprego, preciso disso. Mas se eu morrer hoje, para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Então é isso que Deus nos chama nessa manhã. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus, temos que buscar a face do Altíssimo, temos que fazer a vontade de Deus. Mas e eu? Como é que eu fico? E você, como é que você fica? Se Jesus te chamar hoje. Então é essa pergunta que nós fazemos a nós mesmos e a mim mesmo. Por quê? Eu procuro emprego, eu procuro trabalho, eu procuro tudo mais. E minha vida? Minha vida espiritual, como é que fica? Minha vida física, minha vida financeira, minha vida trabalhista, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está de bem a melhor, tudo tranquilo. Mas e minha vida espiritual? Aí eu busco coisas nessa vida que vai saciar a minha vida, vai saciar a minha carne. Mas a minha vida espiritual está longe. Então, eu fico vendo que quando você tem aqui o azeite da viúva e ela começa a ir até o profeta, até buscar uma solução, porque ela não tem assim situações para poder mudar a sua vida. Ela fica naquela circunstância. E aí depois o profeta, o que você tem nas suas mãos? Ela resolveu essas botijas. E depois ela vendeu e viveu do resto. Então somos nós na presença do Senhor. Somos nós o quê? Mostrando na parte trabalhista, na parte financeira. Mas e na parte espiritual? Que é fechar nossa porta do nosso secreto, onde só Jesus vê. Onde só Jesus vê e Ele nos conhece, por dentro e por fora. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa e necessita. Aqui, no finalzinho do que eu tinha anotado, fala assim: em tudo que você for fazer, coloque fé, disposição. Ainda que você não esteja vendo nada ao seu redor, ainda que tudo esteja contra você, tenha certeza que a sua fé remove montanhas. A sua fé move o coração de Deus. Tudo é feito por fé, que é o ano da multiplicação. Tenha o prazer de entrar nele, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é feito por fé, tudo na Bíblia foi feito por fé. Todos os milagres na Bíblia foram feitos por fé. Todas as pessoas que foram curadas
A pessoa que estava endemoniada, a pessoa que estava na cadeira de roda, a pessoa que estava cega, a pessoa que estava coxo, que estava manco, que estava surdo. Todos foram curados mediante a sua fé. E eu ia falar de multiplicação, até anotei um monte de coisa aqui relacionada à multiplicação, mas Deus me direcionou para a fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. Então a fé move o coração de Deus, mas a fé junto com o seu coração contrito e quebrantado, é quando você dobra teu joelho, é quando você começa a chorar, é quando você começa a rasgar seu coração e você fala: Senhor, não tem mais jeito, Senhor, o que eu vou fazer? Aí o Senhor vê lá dentro do seu coração que tem um grãozinho de mostarda, uma sementezinha, e aí ele começa a regar com a água do Espírito, e ele começa a produzir dentro de você vida, e aquela vida começa a aflorar dentro de você, de tal maneira que quando você levanta o seu joelho, que você está dentro da sua casa, deitado do lado da sua cama, você levanta regozijada, você levanta repleta, sabendo que Jesus, Ele escutou a sua oração e trouxe para você, naquela madrugada ou naquela manhã, a sua resposta que você precisava. Eu não sei a resposta que você precisa na sua vida. O que eu preciso, eu já falei com Deus. Senhor, eu preciso de algo. Terminei o ano desempregado, comecei o ano desempregado, mas Senhor, eu comecei na Tua presença. Eu virei o ano na Tua casa, eu virei o ano aqui profetizando, eu orei aqui, Senhor, profetizando por tudo, por mudança nesse ano de 2025 na minha vida, que coisas novas acontecerão, milagres acontecerão. Eu comecei a profetizar na minha vida no ano de 2024 para 2025 aqui nessa igreja. E Senhor, eu quero ver os Teus milagres, eu quero ver as coisas acontecer na minha vida. E aos olhos naturais, eu não estou vendo nada, mas nos olhos espirituais, o Senhor falou comigo que vai acontecer. Tão certo como vive o Senhor, vai acontecer. Nem que seja no final do ano, vai acontecer, porque o Senhor falou comigo. Falou: Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tive a oportunidade de ir para Goiânia, ia mudar minha vida. Eu não fui para Goiânia. Eu tinha que estar lá dia 16 de dezembro, tinha que estar em Goiânia. Eu não fui para Goiânia. Me ligaram, tudo, passagem, tudo pago. Avião, ônibus, eu não fui. Mas você é maluco? Você não foi? Aquela oportunidade não era de Deus. Então nem tudo que for vir nas suas mãos vai ser de Deus. Você tem que colocar na balança. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe da intenção do nosso coração. Quando a gente fala alguma coisa, ele só vai anotando também. Como antes do Senhor também anota, os demônios também anotam. Eles anotam o que você fala, o que você diz. Aí ele monta uma estratégia e coloca aquela bandeja na tua mão para você aceitar e aquilo ali te fazer sair da presença de Deus. Foi o que foi feito para mim. Uma bandeja irrecusável. Eu orei a Deus muito. E eu tinha que dar resposta no dia seguinte. Eu falei com a minha esposa, eu tenho que dar essa resposta. Aí eu orei, Deus, dormi. E aí, na madrugada, o Senhor falou comigo, dormindo, em sonho. Que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Aí Deus falou: mas quem foi que te fez essa proposta? A pessoa que me fez uma proposta era uma macumbeira. Eu respeito todas as religiões, mas não era aquilo que era da vontade de Deus sobre a minha vida. E quando eu botei na balança, não era aquilo que agradava a Deus. Eu ia ficar meu aniversário longe, ia ficar sem minha esposa, ia virar um ano novo fora da presença de Deus, ia virar um ano novo em outro lugar. E eu escolhi a melhor parte: estar com a minha esposa, estar com meus filhos, estar com meus sobrinhos, estar na presença de Deus, estar aqui na casa de Deus, virando novo. Ainda assim que eu esteja desempregado, eu estou vendo o mover de Deus, não somente na minha vida, mas estou vendo o mover de Deus na minha família, na minha parentela. Então eu fico vendo o seguinte, que o que você tem nas mãos? Um grãozinho de fé, um grãozinho de mostarda. É nesse grãozinho que você tem na sua casa que você vai ver o milagre. Que muitas das vezes você acha que não tem mais jeito. Você acha que, Senhor, não tem mais nada. Mas é através daquele grãozinho que você tem na sua casa, que é um grãozinho de mostarda, um grãozinho de fé, que Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. E aí eu fico feliz de poder estar aqui nessa casa, poder estar aqui junto com meus irmãos, poder estar aqui
porque aqui que eu comecei a ter vida. Então eu estava morto espiritualmente. Então quando eu subo nesse lugar, eu começo a lembrar coisas que foi falado para mim lá atrás. E Deus começa a trazer a existência na minha vida. Que eu estaria diante de um púlpito, que eu estaria fazendo certas coisas, que eu estaria buscando. Isso não é para mim não. E logo eu ficava falando, logo eu. Isso não é para mim não. E aí eu fico vendo que tem pessoas que também estão precisando de uma palavra. Então para eu ressuscitar vidas, eu preciso também estar ressuscitado. Eu preciso estar de pé. Porque morto não fala. Mas Jesus ressuscita morto. Jesus ressuscita história. Jesus ressuscita sonhos. Jesus ressuscita projetos. Jesus ressuscita aquilo que está guardado lá atrás, que você sonhou, que você pediu para Deus, que você falou, e até hoje não aconteceu. O mesmo Jesus que está aqui hoje, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, Ele manda dizer para vocês aquilo que vocês pediram lá atrás. Passou 2024, 2023, etc, 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 que vocês pediram lá atrás e até hoje não aconteceu. Deus manda dizer para vocês, reescreva. Reescreva. Deus colocou assim mesmo na minha mente. Reescreva a sua história. Reescreva os seus pensamentos. Reescreva a sua estrutura trabalhista. Reescreva a sua estrutura financeira. Reescreva a sua estrutura familiar. Como é que eu quero que esteja a minha família no final de 2025 para 2026? Eu quero o meu marido transformado. Eu quero meu filho na presença de Deus. Eu quero minha filha na presença de Deus. Eu quero ter um novo projeto de vida. Eu quero, Senhor, tocar mais instrumento para Ti. Eu quero, Senhor, quando eu tocar o instrumento aqui, Senhor, eu quero ver algo acontecer, sobrenatural acontecer. Senhor, quando eu estiver aqui, Senhor, nessa mesa de oração, Senhor, quando eu abrir minha boca para poder falar nessa mesa de oração, na sexta-feira, eu venho ver os meus filhos entrar nessa igreja. Senhor, eu quero ver, Senhor, na sexta-feira, quando eu estiver aqui, colocando a camisa dos meus 3 filhos, eles venham estar na igreja na consagração de manhã. Eu quero vir aqui na sexta-feira de manhã, quando eu estiver aqui, o meu filho não estiver trabalhando e for trabalhar tarde, vir na consagração. Eu estou pedindo isso a Deus. Eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, eu quero ver meu filho na tua casa. Porque, Senhor, a gente busca, a gente ora, a gente faz tudo, mas a gente não vê. Mas não é para você ver, é para você crer. Você vê, meu filho, não está nos olhos sobrenaturais, está nos seus olhos carnais. Mas quando você crê, através da sua fé, através da sua atitude, através do seu temor a Deus, através da sua estrutura diante de Deus, você começa a mover o coração de Deus. Deus fala assim no meu coração. O que eu já escrevi, que está anotado lá em casa, nos anos anteriores, algumas coisas ainda não aconteceu. Aí Deus falou comigo, hoje, aqui agora, reescreva a sua vida profissional. Porque eu sonho em trabalhar com avião, eu sonho em trabalhar com isso, mas é o meu sonho. Será que é o sonho de Deus? Será que é a vontade de Deus? Por isso que eu estou batendo cabeça. De repente o sonho de Deus não é esse. Deus fez para poder me saciar minha vontade, me alegrar um pouco. Mas de repente a vontade de Deus não é essa. De repente a vontade de Deus é outra. De repente você está fazendo alguma coisa que está agradando a você, mas você não está agradando a Deus. E eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradar. Eu não quero agradar mais a mim mesmo. Então eu fico pedindo a Deus, Senhor, como que eu faço para te agradar? É a pergunta que Deus fez para mim, eu repasso para vocês e repasso para quem está vendo a gente aí. O que eu faço para agradar a Deus? Vindo na sexta-feira, vindo na quarta-feira, vindo no domingo? Não, você faz mais do que o que tem que ser feito, você buscar a Deus. Mas o que você tem que fazer? O extra. Né? Quando você trabalha, muitas vezes o seu patrão pede para você fazer um extra. E o extra, no final do mês, vem um din-din a mais. O que você faz de extra para Deus, para que venha a recompensa dos céus sobre a sua vida? Nós temos que ter um extra. Esse extra que Deus fala é você buscando, é você evangelizando, é você falando do amor de Deus para alguém, é você orando na sua casa, é você intercedendo. É o extra que Deus pede, que é o mínimo que a gente faça, o extra. Esse extra para Deus, ele é recompensado. Não é recompensado quando você vem aqui. Aqui Deus ele renova as suas forças. Mas quando você vê alguém lá fora que está morto espiritualmente e você começa a fazer esse extra,
o extra de Deus também vem sobre a tua vida. Ele começa a derramar mais unção, começa a derramar mais poder, ele renova a sua vida, ele renova a sua casa, ele renova a sua família, ele renova os seus sonhos, ele renova os seus projetos, ele renova a sua atitude, tudo. E aí você às vezes fala assim, eu não sei nada. Ele começa a colocar dom dentro de você. Senhor, não tem nada. Ele começa a fazer aquilo que você não pode fazer. Senhor, eu não sei dirigir. Você aprende a dirigir. Senhor, eu não sei costurar. Você aprende a costurar. Senhor, eu não sei fazer desenho. Deus começa a colocar. Porque o nosso Deus, ele é mestre em tudo. Todas as habilidades que tem na face da terra, Deus deu instrução para o ser humano, para ele poder fazer. Tudo que você tem na face da terra, Deus colocou o dom naquela pessoa, para aquela pessoa fazer aquilo ali. E mesmo que você não tenha dom, Deus vai colocar esse dom em você. Dons espirituais e dons materiais, para que você o quê? Possa granjear, para que você possa ter o quê? Uma renda, para que você possa produzir, para que você possa futuramente ser um empresário, ser uma empresária, ser dono do seu próprio negócio. Ou se você quiser trabalhar numa CLT, Deus vai te honrar e você pode crescer também profissionalmente dentro da CLT. Mas Deus quer nos dar dons para que a gente venha o quê? Multiplicar. E através da nossa fé, a gente venha conseguir. E através da nossa fé, nós vemos o quê? Granjear coisas grandes e maiores. E as pessoas vão ver que nós servimos esse Deus maravilhoso, que vale a pena você pagar o preço. Vale a pena você estar na casa de Deus. Vale a pena você servir. Vale a pena você chegar e evangelizar uma pessoa e você falar com uma pessoa. Porque aí Deus quer ver isso. Deus quer ver a nossa atitude. Deus quer ver um passo de cada vez. Aí quando você dá um passo, Deus dá outro passo contigo. E quando acabar as suas forças e você não tiver como caminhar, o Senhor te leva nos braços. Aí quando Ele te leva nos braços, Ele está renovando as suas forças, para te colocar de pé de novo, para você poder caminhar. Mas você nunca vai cair. Deus fala, você nunca vai cair. Porque quando você estiver sem força, Ele vai te colocar nos braços. Até aqui, o Senhor tem me dado. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.